Vamos saber agora como fica o tempo nessa terça-feira. Thaís Luquezzi chegando aqui. Bom dia, minha amiga. Bom dia, Ana Paula. Boa terça para você. Para nós. O que a gente pode esperar? Pode esquentar um pouquinho mais hoje? Olha, no centro-oeste, sim. Já no sul e aqui no sudeste, ainda fica frio na maior parte, especialmente do sul de Minas para baixo, para cá. Bom dia para você também. Prazer sempre ter a sua companhia. Hoje, inclusive, ainda há risco de geada no sul gaúcho, por exemplo. Ou seja, há previsão de amanhecer de novo com 4 graus ou menos nessa região, mas fica ali perto de Pinheiro Machado, um pouquinho mais para o lado, onde está a cidade de Bagé, que a gente vê aqui nas imagens. Ontem, por volta de 6 horas da manhã, o termômetro marcou menos 2,2 graus. Fez muito frio. Só que hoje o dia em Bagé deve começar na casa dos 6. Um pouquinho mais quente ou menos frio, digamos assim. Agora faz 9 graus e à tarde chega aos 20, sem chuva ali. Hoje, gente, é o último dia da onda de frio, que começou na última quinta-feira. Isso porque é o último dia de maior influência dessa alta polar. Mas vocês observam que ela já está bem mais afastada aqui em direção para o mar. Com isso, há mais espaço para a entrada de ar quente e úmido que vem lá da Amazônia, direcionada à região sul. Ele chega a mais ou menos 2 quilômetros de altitude e um pouco acima desses jatos de baixos níveis, a gente tem esse cavado. Essa marcação aqui em amarelo são ventos bem fortes que vêm em forma de ondas e hoje eles estão direcionados aqui para a faixa do sudeste. Por isso, pode chover forte nessas áreas aqui, que pegam desde a faixa de Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, Triângulo Mineiro e noroeste e oeste paulista. Também há risco de chuva forte entre Roraima e o Amazonas e nessa pontinha norte do Amapá. Há risco para ventos fortes e raios. Destaco para vocês algumas cidades. Aqui a gente tem Barcelos no Amazonas, Calçoene no Amapá, onde pode chover 30 milímetros, é a mesma previsão para Catanduva, aqui no interior de São Paulo. Iturama, em Minas, Paranaíba, em Mato Grosso do Sul e São Simão, em Goiás, previsão de 25 milímetros, uma chuva que pode apertar ali ao longo do dia. Esse cavado ainda leva chuva para essas capitais, só que é uma chuva mais moderada. Não dá para descartar que em alguma hora do dia, em algum ponto, ela pode vir um pouquinho mais forte. Em Floripa, 15 milímetros, assim como em Curitiba. Em Floripa varia de 16 a 23, Curitiba de 13 até 20 graus. Em São Paulo, o dia começa com 15, a máxima para nos 22. Vai ser um dia um pouquinho mais nublado aqui e essa chuva de 10 milímetros também pode vir a qualquer hora. Vamos ver imagens aqui da capital paulista, Ana? Vamos ver sim. Como é que está o céu, Thaís? Olha, um pouquinho nublado, mas ainda dá para enxergar bastante, não tem aquela neblina. E ainda não está tão gelado, 18 graus, está agradável. Exato. Deve cair até perto de 15 graus por volta de 6 da manhã e não vai variar muito, então à tarde a temperatura deve parar nos 22. Vamos para Belo Horizonte, que hoje tem previsão de 16, deve variar até os 25. A gente consegue ver algumas nuvens, tem algumas aberturinhas no céu, agora faz 17 graus. Hoje previsão de 5 milímetros para lá e lá no sábado é que a chuva deve se espalhar mais pela região metropolitana de Belo Horizonte. Daqui eu quero levar a gente para Salvador, que hoje deve variar dos 23 aos 28 graus. Por lá, 25 milímetros de chuva, é a capital da faixa leste do Nordeste, Ana, que é onde tem maior volume de chuva e essa condição deve permanecer ao longo da semana. Já já eu detalho mais, inclusive onde não chove nada e o tempo está bem seco. E é em uma área bem grande, né, Thaís? Exato, com risco para queimadas também. Eita, daqui a pouco a gente fala mais. Obrigada. Até já já. Pois é, e pensar que a vacina, né, poderia evitar todas essas complicações. Não evitar de pegar a gripe, né, ficar resfriado, mas de evitar uma hospitalização, um caso mais grave. E aí, Thaís, é esse período do ano em que o risco mesmo para essas doenças respiratórias fica mais elevado e é por isso que se faz a vacinação nessa época, né? Exatamente, Ana. O tempo frio faz a gente ficar mais aglomerado. Já é um fator que facilita ali a circulação do vírus. Depois tem essa variação grande de temperatura que é comum para essa época. E aí fica mais difícil para o nosso corpo se adaptar. Muito frio de manhã, mais quente à tarde. Além disso, a baixa umidade comum para a época deixa o ar com mais poluentes concentrados, porque a gente tem menos vapor d'água para dissipar essas partículas muito finas que são inaláveis. Para vocês terem uma ideia, ontem às 6 horas da manhã,
horário em que a umidade costuma ser uma das melhores do dia, 5 estações da CETESB, aqui na capital paulista, já mostravam a qualidade do ar moderada. Isso nas regiões oeste, leste e central. Quero começar abrindo câmera da cidade de Jundiaí, aqui na região metropolitana de São Paulo. E no dia 1º, às 6 horas da tarde, Ana, a qualidade do ar já parecia muito ruim. É um estágio antes do pior que existe ali nas análises da CETESB. Significa que a gente tinha muito material particulado disponível ali no ar para a gente respirar. A gente sabe que é o horário aí com o pior trânsito, né? Muitos desses poluentes vêm da queima dos combustíveis e, infelizmente, é uma condição que ninguém consegue evitar, porque a gente está ali respirando esse ar. Hoje, como tem previsão de chuva para São Paulo, a qualidade do ar aqui deve ficar melhor. Mas veja como também a umidade fica bem ruim numa boa parte do país. Destaco para vocês de Goiás, Minas, passando por Mato Grosso com 30%. E a condição é ainda pior aqui entre Tocantins, partes ali sul do Maranhão, oeste da Bahia, áreas ali do Piauí com 25%. O ideal para a saúde é de 60% para cima. E não só onde a umidade está tão baixa, mas nessa grande área que a gente vai ver aqui, há risco para queimadas. É um outro problema típico para o outono e que prejudica muito também a nossa saúde, além de todo o ecossistema. Junho marca o início do período de estiagem e veja que em toda esta área em vermelho, que pega desde São Paulo, passando pelo centro-oeste, todo o sudeste e nordeste, esse risco é crítico. De ontem para hoje, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais já rastreou 202 focos de queimadas pelo país. O satélite consegue verificar onde a temperatura está mais quente, aí observa que ali teve fogo. Maio já fechou o mês com 4.263 focos de queimadas. Tocantins liderou esse ranking com mais de 1.000, depois em Mato Grosso, Maranhão e a Bahia. Vamos abrir câmera de Juazeiro para ver como é que está a umidade hoje por lá, Ana? Máxima de 33 graus. O pessoal que está lá nem viu essa onda de frio passar, só pela televisão. Só pela televisão. Sabe nem o que é isso, botar um casaco, né, Thaís? Exato. A temperatura varia entre 21, deve cair 1 grau até o inicinho aí do sol aparecer, e a máxima 33 graus, com a umidade ruim ali na casa dos 25%. Já no sul do Brasil, que está se despedindo dessa onda de frio, ainda amanhece gelado, com risco para geada agorinha, quando o sol estiver perto de aparecer, onde a temperatura nessa marcação aqui em branco deve chegar a 4 graus ou menos. E aí, nessa área onde não tem chuva, o tempo fica aberto e se não ventar, tem risco do solo amanhecer branquinho com a geada. Vamos ver as máximas hoje pelo país, como é que fica o tempo então? São Paulo para nos 22 graus, porque tem risco de chuva, Rio de Janeiro com 29, Porto Alegre a máxima chega aos 21, Goiânia 30, 32 em Porto Velho, Macapá 30, mesma máxima de Natal, e Salvador chega aos 28 graus. Quero abrir câmera de Goiânia. A esta hora da manhã, a gente vai ver Goiânia amanhecendo, tudo escurinho, essas luzes. A gente não costuma ter Goiânia essa hora da manhã com a gente, 19 graus, tempo bem aberto. E olha, Ana, quero destacar que a variação térmica para quem está no centro-oeste costuma ser enorme, varia dos 15 até os 30 graus normalmente. E por lá, junho só costuma chover 8 milímetros, então você vê o tanto que a estiagem é preocupante nessa região. E no mês passado, a média de chuva era de 30 milímetros, choveu até mais, só que foi num dia só, Ana, no dia 8 de maio. Então, não tem chovido quase nada, umidade bem baixa por lá. E o período da estiagem está só começando, né, Thaís? Exatamente. E aí, você está se preparando para sair de casa? Tem que ficar ligado na previsão do tempo. Está encerrando o turno de trabalho também, porque a terça-feira, né, Thaís, está só começando. O que você conta aí pra gente nesse resumão? Bom, Ana, hoje é o último dia daquela onda de frio que começou na quinta-feira passada. Só que ainda amanhece gelado, principalmente ali próximo à fronteira com o Uruguai. A chance de geada agorinha. A alta polar já está afastada no mar e amanhã já não influencia tanto a nossa atmosfera aqui do Brasil. Tanto que hoje é o último dia e as temperaturas estão um pouco menos geladas que nos últimos dias. Santa Cruz do Sul
ali na faixa central do Rio Grande do Sul, a temperatura varia ali entre 13 até 22 graus hoje. É mais frio que São Paulo, mas a máxima fica parecida com aqui. Com o afastamento dessa alta polar, os ventos quentes e úmidos que vêm lá da Amazônia conseguem avançar um pouco mais pelo sul do país, tanto que a gente já vê uma boa parte verdinha por aqui. Só lá na pontinha sul que o tempo fica firme com esse risco de geada que eu mencionei para vocês. Há também um cavado, que são ventos fortes em altos níveis da atmosfera e que trazem mais chuva, principalmente entre essa faixa sul de Goiás, Triângulo Mineiro, Noroeste Paulista e também a faixa leste de Mato Grosso do Sul. É onde a chuva pode ser um pouco mais forte em termos de volumes, mas em toda esta faixa há risco de uma chuva mais pontual, incluindo aqui desde o Espírito Santo, avançando pela faixa leste do Nordeste. No norte, onde a gente vê essa faixa mais escura, chove mais, principalmente entre o Amazonas, Roraima e o Amapá. Tempo firme mesmo, pega do Acre até Goiás, passa pelo norte de Minas e uma boa parte do Nordeste. Campo Grande tem uma grande variação térmica hoje, típica do outono, entre 16 e 29 graus. Pode chover lá, mas só 5 milímetros já é coisa pouca. Chuva também pode vir em Fortaleza, mas também na casa dos 10 milímetros, que varia entre 23 e 30 graus. Já Goiânia não chove, 18 até 30, e em Teresina também não, que chega aos 35 graus. Falando dos próximos dias, amanhã à noite chega uma frente fria pelo sul do Brasil e ela vai avançar, viu? Até sexta deve trazer chuva na faixa de São Paulo e até sábado deve avançar, chegando ao Rio de Janeiro, interferindo um pouco em Minas Gerais. Há também condição da formação dessa baixa pressão, intensificando os ventos que vêm do norte do país. Por isso, nessa faixa, a gente tem um risco de uma chuva mais volumosa a partir de quinta-feira. A primeira mudança vai ser no sul do país. Detalhe para vocês que em Porto Alegre amanhã ainda 5 milímetros, mas na quinta deve chover 30 e com chance de temporal. Por isso que a temperatura máxima já cai para 20 graus. E aí varia as manhãs nos próximos dias, dos 13 aos 16, depois cai para 12, 10 graus. Vai ser frio ainda por lá. E em Florianópolis a temperatura também cai. Na quinta-feira é quando chove mais, previsão de 40 milímetros. Chove na sexta, mas bem menos. A temperatura cai amanhã dos 26 para 22 na quinta-feira, 20 graus no sábado. Também não vai ser muito quente. Em Curitiba, a gente vai ver imagens agora, a chuva deve apertar mesmo também na quinta-feira com 30 milímetros. Só que hoje a Ana comentou desde o início, né? Tá bem fechado o tempo. Bem fechado, parece que tem uma neblina, né? Exato. Hoje já pode vir chuva com 15 milímetros a qualquer hora do dia, variando dos 13 até os 20 graus. Tempo mais fechadinho, ainda tá friozinho por lá. Vamos para o Rio de Janeiro, ver a Praia do Recreio. A gente tem imagens para mostrar para vocês. Ainda escurinho, mas imagem bonita aqui no Hora 1, né? Um presente pra gente, muito bonita. 17 graus no Rio agora, Ana, e a máxima chega aos 29. Hoje pode chover, mas é aquela garoa que está prevista mais para a noite. É no sábado que a chuva deve aumentar no Rio, porque de hoje até lá não deve chover. Então hoje ainda vai dar praia aí no Recreio dos Bandeirantes, da Zona Oeste? É, se o pessoal... Os mais corajosos. Os mais corajosos, sim. Ainda tá friozinho, não vai esquentar tanto para os padrões do Rio de Janeiro. Mas praia linda aí pra gente acompanhar nesse comecinho de manhã, finzinho de noite. Quero trazer imagens de Goiânia também para ver se o sol já tá apontando por lá. Olha o sol já bem mais claro que no Rio, né? Exato. Bem bonito também a imagem. Goiânia que está registrando 18 graus agora, deve chegar até os 30 e até segunda, sem previsão de chuva, porque é onde a gente consegue olhar, Ana, porque não deve chover muito por lá esse mês. Então essa foi a previsão do tempo do Hora 1 desta terça-feira. Terça-feira com o sudeste marcado por muitas nuvens e temperaturas amenas na maioria das capitais. A influência de uma frente fria em alto mar ainda manterá a umidade elevada na região. Haverá chuva em algumas áreas, especialmente em São Paulo. O litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo também pode ter chuva isolada, especialmente de manhã. Já em Minas Gerais, o tempo será variado. O Triângulo Mineiro e o sul de Minas pode ter pancadas de chuva forte e até mesmo temporais, enquanto outras regiões, como o Noroeste, terão um tempo mais seco e quente. Belo Horizonte, por sua vez, espera temperaturas agradáveis e chance de chuva leve. Já nesta terça-feira, no norte do país, deve ter chuva concentrada em grande parte da região, especialmente no extremo norte, abrangendo Amapá, norte do Pará, norte do Amazonas e Roraima. As temperaturas permanecerão elevadas na maior parte da região norte.
No entanto, o sul do Amazonas, Acre, Rondônia e Tocantins pode ter um predomínio de tempo seco. Já no centro-oeste, predomínio de sol e tempo seco ensolarado, porém fica atenção especial para o Mato Grosso do Sul e para o sul de Goiás, onde há chance de pancadas de chuva isolada com riscos de temporais localizados e pode ser acompanhado de raios e rajadas de vento. Já na região nordeste, as capitais litorâneas como Recife, Salvador e João Pessoa devem esperar chuvas predominantes, que pode ocorrer a qualquer hora do dia. Há um alerta para o acúmulo de chuvas dessas áreas, ao contrário do interior, que deve fazer calor e deve ter um tempo mais firme. Já a umidade do ar será mais alta no litoral por causa das chuvas e mais baixa no interior. E na região sul do país, tempo instável com chuvas e trovoadas isoladas em Santa Catarina e também parte do Paraná, especialmente durante o dia. No Rio Grande do Sul, o tempo será mais firme, com predomínio de sol e temperaturas baixas ao amanhecer. As temperaturas máximas ainda serão amenas em toda a região. Então é isso, se você ficou informado, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar as notificações e compartilhar o vídeo. Se você puder, comenta pra gente como está o tempo na cidade onde você mora. Então é isso, muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.